Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. E olha só, gente, vamos que vamos com mais um Pode Constelar. Hoje nós estamos trazendo uma informação poderosa para você, pai, mãe, cuidador, que tem ali um jovem em casa e esse jovem ele não tem fé, ele não acredita em Deus e eles acabam entrando aí em muitos conflitos, né, em muitos vícios. Então é com muita honra que eu trago para o Pode Constelar o meu amigo Luciano Silva, que é terapeuta, palestrante e traz muitas informações para vocês do reino. Então, seja bem-vindo, Luciano. Que honra ter você aqui e ter aceito o convite de estar aqui no Pode Constelar. Muito obrigado, minha amiga Meirelle. É um grande prazer estar aqui com você. É um enorme prazer estar aqui no Pode Constelar, conectado com todo esse pessoal, já nesta noite abençoada. E eu tenho certeza que tudo que será dito e proferido aqui para você surtirá grandes efeitos a ponto de poder dividir a sua vida no antes e no depois. Fica aí. Uau, já gostei, já. E eu tenho muitas perguntas, porque eu trabalho com muitos adolescentes. Certo. E os pais, né, eles falam que a maioria dos jovens hoje, os adolescentes, eles não estão acreditando em Deus. Eles falam assim, não acredito em Deus não, não sei. E eles acabam se perdendo e não saber quem eles são também. Sim. E aí, nós vamos entrar nisso, mas assim, da sua história, na sua adolescência também você passou por isso? A minha adolescência ela foi um pouquinho diferente pelo seguinte fato. Eu fui criado dentro da igreja desde novinho, muito novinho. E logo novo assumi responsabilidade como, por exemplo, o batismo nas águas aos 12 anos. Já estava eu lá no período da puberdade, conhecendo já um compromisso um pouco mais intrínseco com Deus. Mas isso não me privou de querer conhecer também aquilo que nós chamamos, aspas, de mundão. Né? Aos 13 anos para 14 anos eu quis sair de todo aquele contexto igreja, tudo aquilo ali. E eu quis conhecer um pouquinho da liberdade, e conheci. Sim. E eu tive, sim, as minhas crises existenciais. Inclusive, na minha adolescência para a juventude, entre os 16 para 17, enfrentei uma depressão muito forte, muito grande. E essa depressão, ela foi marcada, a minha vida e a família. E daí, então, veio também o interesse de cuidar de pessoas, depois que eu passei por todo esse processo. Mas eu passei pela minha crise existencial no período da minha adolescência / juventude. Você acha que a sua família, os seus pais que foi seus pais que apresentaram para você? A igreja? A igreja, sim, a religião, sim, a Bíblia? Sim. A gente já veio de uma influência católica, né? Como basicamente uma boa porcentagem dos brasileiros, né? Sim. São católicos, só que nós vamos pelo viés do cristianismo, né? Então nós somos católico apostólico cristão, é assim que se conecta a fala correta. E aí nós fomos para a igreja evangélica desde novinho. A minha mãe frequentava, meu pai não, né? Mas sempre houve aquele respeito sobre tudo aquilo e eu cresci dentro dessa influência evangélica, o que é, para mim, muito importante como uma base sólida para a formação do adolescente futuro adulto, porque o próprio livro sagrado nos diz assim: ensina o menino no caminho que deve andar. Quando grande, ele não se desviará dele. Então, pode até ser que, em algum ponto, o adolescente ou jovem, ele queira conhecer outras coisas. E ele precisa, abre aspas, de conhecer isso, fecha aspas. Porém, ele não vai esquecer das raízes onde estão firmadas. Então, muito mais importante do que o teto é a base. Sim. Se a base está bem solidificada, a gente vai ter uma maior segurança. E é bem isso, né? Porque a criança, eu falo que até os 7 anos, onde que pega ali os princípios e valores. Aí você falando assim, seus pais apresentaram para você. Só que a mente adolescente, ela é totalmente diferente, né? Porque ela está em desenvolvimento. Chegou ali uma certa idade, eu falo por volta dos 11 anos hoje, que essa criança está entrando na pré-adolescência, a mente ela começa a querer coisas novas, que é onde vem o perigo, né? Sim. Então, se não tem uma boa estrutura, que é isso que eu entendi você falando, se não tem uma boa estrutura familiar, que ele está mostrando os princípios e valores, falando, né, de Deus, sim, do que é certo, do que é errado, esse jovem, né, essa criança, vai levar ele para a adolescência também todos esses conflitos daquilo que viu, sentiu, né? Correto. De brigas com os pais, de vícios, né? Tem muitos pais que trazem dentro do casamento vícios de traição, de drogas, de bebidas, né? De comprar demais. Sim. Então você me fala que você não passou por isso, mas hoje nos seus atendimentos como terapeuta, você vê muitas pessoas trazendo essa reclamação
desses conflitos? Minha amiga, hoje, o que eu percebo? Vamos aqui, deixa eu construir essa resposta para você. Eu percebo o seguinte, os pais, eles começam em um ato desesperador para que os filhos não se percam, realizando, digamos assim, uma imposição religiosa sobre os filhos. Tudo que é imposto desgasta, e aquilo que desgasta se perde. Então, o que acontece? Os pais, eles inconscientemente começam a sufocar os filhos com toda a informação religiosa. Aqui está minha filha Ágata, como você conheceu. Eu dei a eles, aos meus filhos, eu sou pai hoje do Daniel, do Azaf, do Davidson e da Ágata. Todos eles estão formados, estão tudo bem, graças a Deus. Todos eles eu dei base, mas eu nunca sufoquei meus filhos. Eu expliquei e explico até hoje. Então, conversas, por exemplo, que eu tenho com alguns amigos em cafés ou em algumas reuniões, são conversas que eu tenho com meus filhos em café da manhã. Então, o que acontece? Eu não sufoco. Essa imposição é o que deixa os filhos, quando eles começam a ter um pouquinho de sombra de asa, seja nos 12 anos, 13 anos, eles começam a falar, sabe de uma coisa, eu estou saturado disso. Eu quero conhecer alguma coisa. E às vezes até por uma manifestação inconsciente de protesto sobre a imposição que foi dada a ele desde a infância, eu vou querer conhecer outro lado. E aí ele parte para um processo de rebeldia, onde, pasmem o que eu vou dizer, e os pais que estão nos assistindo, por favor, baixem a guarda ao que eu vou dizer agora, tá bom? Mas e anota. Uma boa parcela de responsabilidade, eu não uso o termo culpa, mas uma boa parcela de responsabilidade sobre certas rebeldias dos adolescentes, nossos filhos, cai sobre nós pais. E aí aonde que entra o grave problema? É que nós pais começamos a se auto-justificar dizendo, eu fiz de tudo, eu dei de tudo, eu investi em tudo. E por que esse filho ou essa filha faz dessa forma? Eu até acredito e sei que você fez de tudo e investiu de uma forma que na sua mente estava correta, mas sufocou. E essa forma de você sufocar, querendo impor para que ele fosse do seu jeito, é onde que você começou a perder aquilo que você mais ama. Uau. Essa é a minha maneira de ver. Porque hoje eu cuido de adultos, por exemplo, eu tenho uma cliente minha que hoje ela é uma grande funcionária a nível federal. E em uma das sessões ela conversou comigo e disse assim, Luciano, eu não sou feliz fazendo o que eu faço. É uma pessoa muito bem remunerada, uma pessoa que vive bem, tem uma estabilidade bacana com um cargo federal digno de aplausos. Mas disse, eu não sou feliz fazendo o que faço. E eu perguntei, por que você faz o que faz? É uma pergunta meio que clichê, mas ela carrega consigo uma poderosa explicação. E aí ela disse assim, faço o que faço porque meu pai quis que eu fizesse. Uau. E é o que acontece, os pais são frustrados em sonhos pessoais e depositam os sonhos que eles não realizaram nos filhos. E aí a pergunta, não tem essa, filho, qual é o teu sonho e o que você pretende fazer? Não, filho, eu quero que você seja isso. E aí geram adolescentes feridos, jovens feridos e adultos totalmente disfuncionais. E leva para as próximas gerações, isso, né? Aí faz um efeito cadeia, dominó. E sabe que isso, você falando, foi isso que me mudou a minha chave. Quando eu via os meus filhos ali, o meu filho, né, o Renan, com os filhos dele, e via ele fazendo o mesmo que eu fazia com ele. Padrões que vão se repetindo. E eu falava assim, gente, isso me dói demais. Porque eu vi o comportamento, sabe, agressivo, de não ouvir. Sei. Eu falava, sai daqui, menino. Ai, tá fazendo minhas coisas. E eu falava, ai, meu Deus, mas ele tem que ouvir. Ele tem que ouvir o que ele quer. Porque aí já era avó. Porque eu já era avó, né? Aí eu consegui ver. E quando eu comecei a ver que foi a minha responsabilidade. Tá vendo? Que eu não busquei conhecimento, né? E aí eu falei, agora eu vou mudar, porque eu ouvi alguém, um mentor, que me falou assim, Meire, nunca é tarde para o que você quer. Correto. Porque senão você vai ficar se justificando uma vida inteira. Você tem mais quantos anos de vida? Você vai falar assim, mas eu não tive tempo, eu fiz errado. Como você disse, né? As pessoas ficam se lamentando de algo que pode mudar no hoje. Sim. E aí eu falei assim, não, então eu vou mudar toda essa história. E hoje eu trabalho com os pais, né, de adolescentes, com pais. Eu falo pais num todo. Porque tem até os pais de pet, né? Sim. Que tem pessoas que não querem ter filhos e estão lá cuidando de animais, que também tem uns conflitos, né? Tudo por trás tem uma raiz ali de dor. Pronto, você entrou num ponto muito legal. Por trás tem uma raiz. Eu adoro animais, adoro. Nossa, também. Mas eu entendo uma coisa.
Eu não quero, exemplo, né? É só exemplo. Eu não quero ser pai, não quero ter filhos, eu prefiro ter animais. O que está por trás dessa escolha? O que leva a isso? O que será? Percebe? Porque será que o animal não responde? Aí é mais fácil comandar. Me obedece. Me obedece. É mais fácil eu atuar de uma forma imperativa, porque ele vai entender que aquilo é o que eu estou impondo. Em troca disso, eu dou ali ração, um certo conforto, tá tudo bem. Quando eu não estou disposto, quando eu não estou disposto muito a ouvir. Uau. E de repente eu não ser muito avaliado. Porque eu não tenho dificuldade nenhuma, minha filha tá aí, ela pode falar mais forte do que eu, de olhar para os meus filhos quando eu erro e falar, perdoa o pai errou, desculpa. Coisa que hoje é extremamente desafiadora aos pais. Sim. Porque muitos pais olham para os filhos sendo adolescente, até criança. Não diz assim, desculpa, me perdoa. Porque os pais erram. E quando erram, eles precisam reconhecer. Porque onde que se configura aí o modelo de autoridade? Qual que é a autoridade que eu tenho a nível de exemplo para minha filha, para os meus filhos, para dizer perdoa? Porque eles vão automaticamente olhar para mim e falar, pai, o senhor não pede perdão. Por que o senhor fala para a gente pedir? Sim. Entende? Então eu acho que a maior lição que você pode passar para o filho é o exemplo, muito mais do que a comunicação verbal. Perfeito. Essa é a minha maneira de ver. Perfeito. E quando o pai tem essa consciência, né, os pais pegam essa consciência do que você está falando e compreende, né, não só entende, mas compreende e fala assim, não, então agora eu vou fazer um novo. Eu vou diminuir o meu ego, porque o ego é infantil, e eu falo que tem muitos pais que estão no ego, que isso geram pais infantis cuidando de crianças. Exato. E ali não consegue gerar como você disse, né, uma referência. O filho olha e fala assim, mas por que ele está falando isso se ele não faz? Exato. Então a referência maior sempre vai ser dos pais, né? Hierarquia. Existe uma fala, minha amiga, extremamente desafiadora para os pais, mas ela é uma fala extremamente consoladora aos filhos, que é você olhar para o seu filho, para a sua filha nos olhos e dizer sem medo, me imita. Me imita? E aí? Repousa em você um peso de responsabilidade, porque seu filho pode te imitar. Caramba, gente, essa você tem que anotar e fazer. Me então, imita aí. Tá aí. Eu olho pra ela e falo, aí eu pergunto pra ela, você pode perguntar, o que você quer ser? Ela desde novinha fala assim, eu quero ser Luciano na versão mulher. Olha, uma referência boa, né? Entende? Que ela pegou. Não é, amor? Então... É linda, gente. Depois ela vai vir aqui, ó. Top. Então o que acontece? Eu olhar para ela, falo para ela, falo pro Azaf, falo pro filho, olha pro pai e faz. Olha pro pai e faz. Por que eu falo isso? O livro sagrado nos narra o profeta Elias, ele entra em um estado depressivo, e no estado depressivo ele fala com Deus em uma oração muito singela, e ele diz assim, Senhor, já basta. Tira-me a vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Qual que é essa proposta que passa batido por vezes quando nós lemos? A proposta não é uma questão de disputa entre o filho e o pai. Mas pensa comigo, até onde você chegou, até onde eu estou chegando e até onde nós vamos chegar. Se desse ponto onde nós vamos parar, porque vamos parar em algum momento, Sim. Desse ponto onde nós vamos parar, os nossos filhos derem continuidade em forma crescente, não em forma linear. Ser linear é fácil, a tendência é subir, e é a proposta desafiadora. O que Elias fala ao Senhor em oração? Já basta, tira a minha vida, me sinto reprovado porque eu não sou melhor do que meus pais. Agora repousa aqui a responsabilidade. Todo filho, toda filha, ele precisa colocar na sua cabeça, eu preciso ser melhor do que minha mãe e melhor do que meu pai. Agora, coloca isso em uma escala a longo prazo, minha amiga. Se o seu filho, seus netinhos, eles falam, eu preciso ser melhor que meus pais, você já foi até aqui. Você é uma grande terapeuta de sucesso e está aqui. Imagina amanhã sua filha, seu filho, alcançar, mesmo que seja em outra profissão, mas em escala crescente, e seus netos em escala crescente. O que nós temos aí? Nós temos uma posteridade em ordem crescente e um sucesso que vai somente caminhando dentro do seio da família. Entende? Sim. Então, se essa mensagem ativar uma chave na mentalidade dos adolescentes, preciso ser melhor que os meus pais, não em disputa.
mas é em questão de continuidade crescente daquilo que ele exerce a nível de caráter, responsabilidade, conexão espiritual, compromisso com a sociedade, compromisso com a família. Nós não temos amanhã uma sociedade tão doente, nós temos pelo menos um amenizado dentro das enfermidades psicossociais. Sim. Você acha que para uma pessoa, um pai ou esse adulto que é responsável por um filho, um adolescente, ele precisa de fazer terapia, precisa de ler? O que ele precisa para ele chegar nessa mentalidade? Eu acho que é de suma importância. A terapia, eu acho que ela é crucial. Toda família, ela precisa fazer terapia. Ah, mas a minha família não é disfuncional. Mas se ela não é, ela pode se prevenir. Porque alguma coisa pode acontecer ao longo do caminho. E se está estruturado dentro de uma terapia, é óbvio que vai blindar o emocional da família, vai blindar toda a estrutura. E aí é interessante, como é que o pai vai falar para o filho, você vai fazer terapia. E se o filho voltar e falar, você já fez? Ele não, então por que você está mandando fazer? Me entende? Para mim, eu sempre levo isso muito a sério. Então eu acho que pode fechar a terapia familiar. O pai, a mãe, o filho, porque pais sadios vão gerar filhos sadios. Sim. Pais curados vão gerar filhos curados. Então eu acho que a terapia, ela é crucial dentro de uma família. Ela não é opcional, ela precisa estar ali. É uma pena que a mentalidade do brasileiro não está conectada a isso, mas nunca é tarde. Sim, isso que eu ia te perguntar, que a maioria das pessoas vê a terapia, né, como tem uma cultura ainda, infelizmente, que muitas pessoas acabam falando mal. Ah, terapia pra quê? Eu não sou doido. Sim, eu não quero isso pra minha vida. Sim. Ah, você tá fazendo terapia, agora daqui a pouco você entra pra medicação. Então tem muitas pessoas que travam ali, né? E aí tem muitos jovens que têm preconceito com a terapia. Por conta desses pais, como você falou, né? Me imita. Aí, e os pais vêm e falam assim pro filho, adolescente, vai lá, eu vou pagar uma terapia pra você. Eles chegam na terapia, eu faço uma pergunta assim, gente. Você tá aqui porque você quer ou porque seu pai, sua mãe pediu pra você estar aqui? Aí eles falam, eu tô aqui porque minha mãe quer que eu faça. Eu tô aqui porque meu pai quer que eu faça. Não vai resolver. Eu falo assim, eu não sou Deus, eu não vou salvar ninguém. Se você quiser, eu posso te ajudar. Então, assim, hoje eu sei como me comunicar com o adolescente. Então, quando eu tô falando com ele, eu quero sim, eu quero que você me ajuda. Eu quero passar pela terapia com você, porque ele compreende que não tem nada a ver com o pai e com a mãe, que agora ele, né, esse jovem vai se desenvolver com ferramentas da terapia. Sim. Mesmo sabendo que vem de famílias, como você falou, né, cheia de conflitos ali. Todos nós viemos de famílias cheias de conflitos. Sim, totalmente disfuncional. E tá tudo bem, né? Sim, claro. Só que precisamos buscar, ainda bem que tem, né, as ferramentas, né, da terapia e várias outras, sim. Né? E o que acontece? Eu vejo os pais simplesmente... Porque assim, eu acho que você pode dar ordem aos filhos. Sim. Só que eu trabalho muito questões de comunicação. Né? A comunicação, ela pode ser uma comunicação muito harmoniosa. Você pode ter o que você quer sabendo falar. Né? Então eu trabalho muito essa questão de comunicação. Tá? Eu vou sempre usar como referência, até porque o assunto é sobre eles. Né? Ela é a minha referência maior e é legal ela estar presente aqui. Por quê? Porque a maneira que eu falo com ela, e até quando eu preciso dar bronca, porque eu dou também, eu vou olhar dentro dos olhos dela, vou falar com muito amor, mas ela vai saber que eu estou dando uma bronca. Entende? Mas eu não falto o respeito. Por exemplo, eu estava dando treinamento numa empresa, que eu também realizo, e aí eu estava falando sobre questão de tratamento uns para com os outros. E às vezes, por exemplo, o fato de eu ser pai não me dá o direito de eu invadir a privacidade dos meus filhos. Sim. Então, às vezes, ela está no quarto, eu vou entrar no quarto, eu bato na porta e pergunto se eu posso entrar. E ela fala, pode, pai. E eu entro. Entende? Eu preciso respeitar o espaço dela, assim como ela respeita o meu. Isso é uma paternidade segura. Ela sabe que pode ter segurança com o pai. E é isso que eu passo imagem para ela. O meu pai é a minha proteção. Então é isso que eu deixo bem claro. Eu aprendi com meu pai. Meu pai, hoje já falecido, era uma pessoa que estudou pouquinho, sabe? Veio do Nordeste, mas ele sempre falou assim para mim, Luciano, sem ser machista, o homem, ele precisa ter uma mentalidade como protetor e provedor. Foi os dois grandes ensinamentos que meu pai deixou. Sim. Então eu tenho na minha vida isso de uma forma muito clara. Eu preciso ser protetor da minha família e preciso ser provedor da minha família. Sim. Então essa é a minha maneira de ver.
Então ela, por exemplo, só tem ela de menina. Os outros eu falo, ó, aprende a ser protetor e provedor. Ela, pra mim, ela é o vaso frágil, mas não colocando ela como fraca. Sim. Mas colocando ela como alguém que eu protejo. Alguém que eu cuido. Não é, amor? Então, mas eu valido ela. Você é uma grande menina, vai ser uma grande mulher, então valido ela, jogo ela lá em cima. Então, assim, eu acho que a maneira que os pais comunicam com os filhos faz a diferença. Por que eu estou falando isso aqui? Porque os pais chegam e falam assim, ó, você vai fazer terapia a partir de agora, já marquei a sessão para você, já fechei com a terapeuta e começa amanhã. Hã? É. E você quer saber mais? Só completando aí que claro, você falou? Claro. Esses dias eu recebi uma mulher já, de 32 anos, que a mãe falou, eu já paguei. Aí você fala assim, oi, 32, já saiu da mentalidade de adolescente, né, de criança. Mas saiu pra ela, a mãe não. A mãe não, a mãe falou, minha filha precisa. Aí eu falei assim, você quer marcar pra você? Ela falou, não, pra minha filha. Eu falei, aí eu não atendo. Porque se a pessoa não quiser, ela vai fazer a terapia. Porque a mãe mandou, depois ela vai falar que minha terapia é horrível. Sim. Porque ela vai associar aquilo que a mãe queria. E aí eu vou trabalhar essa pessoa que não tá aberta e vai atrapalhar o meu trabalho. Então eu não atendo. Aí eu não atendi. Eu já usaria uma comunicação, a mesma comunicação que eu uso no mercado business, né? Que eu dou consultoria e mentoria a alguns empresários. A forma que você fala, você vai gerar uma necessidade, você vai apresentar uma ideia, sendo ela uma solução. Então, o que eu faço? Se for o caso, eu chego e falo, o que você acha? O que você pensa sobre? Sim. Já leu sobre? Já viu vídeo sobre? Já? É interessante para você? Não. Então, deixa eu apresentar para você as abordagens e o que a terapia já fez, eu pego provas sociais, e o que pode ser feito. Olha como isso aqui pode performar em você. Aí, claro, que eu vou me conectar com aquilo que eles idealizam. Sonhos, projetos, metas, vontades. E olha isso aqui. Poxa, legal. Agucei o interesse, ativei um gatilho ali e coloco. Olha, se você quiser, ao respeito. Se você quiser, eu tenho uma terapeuta ou um terapeuta da minha alta confiança que eu posso indicar. O que você acha? Olha, o que você acha? Mudou. Percebe? A forma que eu falo, eu não obrigo, mas eu abro sugestões, mas eu trago ali alguns gatilhos mostrando que é interessante fazer. Quando ele ou ela chegar até você, até a mim, para realizar, não, conversei com a minha mãe, conversei com meu pai, eu entendi como é importante, eu quero. Isso facilita o nosso trabalho tanto. Sim. Então os pais podem ser os maiores colaboradores para os terapeutas, né? Ai, gente, anota, volta lá o vídeo, anota o que ele falou e para você saber como conduzir, né? Esse filho, esse adolescente que está em casa aí. É um bom papo, né? Respeitando, você falou isso. E tudo é com amor, né? Sim. Tem pessoas que destroem uma família por amor, achando que está fazendo por amor. Não, você tem que fazer. É por amor. Sim. Mas de uma forma que é um amor doentio, eu falo. E tem a forma do amor saudável, que é esse que você acabou de falar, né? Um amor saudável, você perguntando, né? Respeitando esse jovem, porque ele tem sentimento, ele tem as dores dele, né? Eu tô lançando um curso, chama Paz Consciente, aproveitando aqui. Que legal. Já fazer o meu pitch. Mas eu tô falando dentro do curso exatamente tudo aquilo que os pais, eles não conhecem. Por exemplo, gerações, né? A primeira geração do Baby Boomers, depois vem a geração X. Então, para saber como que funciona, de onde nós viemos, onde nós estamos, a geração próxima e a outra, e a última que tá tendo, né? Que é a geração Alfa. E o que acontece nessas gerações? Porque são fases, cada pessoa tem um funcionamento diferente, né? Uma percepção diferente, até mesmo do tempo. Sim. E aí os pais, né? Esses pais que estão em busca de ferramentas, nesse curso que eu tô lançando, que ele já tá à venda, já tem pessoas que já estão fazendo e já estão falando lá assim, nossa, Meire, eu tô gostando demais. Como é o nome do curso? Chama Paz Consciente, ferramentas para filhos e adolescentes. Que top! Parabéns por essa iniciativa. E eu tô amando, porque assim, eu amo ensinar, né? Minha mãe falava assim pra mim, Meire, você tá dando aula, porque eu tava lá atendendo o cliente na terapia, ela falava assim, minha filha tá dando aula. E ficou falando isso há anos. E aí eu percebi que eu amo dar aula, eu amo ensinar. Que gostoso. Pegar uma lousa ali, escrever. Então é o seu propósito. É meu propósito. Que legal. Aí eu descobri minha missão, que é poder ajudar, né,
tudo aquilo que eu passei. Você também falou algo que você falou assim, que você, com a sua filha, você traz esse respeito, né, essa proteção. Então, sem sufocar. Sem sufocar. Sim, sem sufocar. E como eu não tive essa proteção por meus pais, né, pelos motivos deles, de trabalhar muito, para trazer esse amor pra gente não deixar faltar nada. E como o adolescente, no meu caso, eu fiquei muito solta, né? Sem uma proteção espiritual, sem uma proteção de pai, que é invisível essa proteção, né? Você protege, você ora ali pelo seu filho, você tá ali numa boa comunicação. E quando não tem isso, como que fica as energias? Eles ficam soltos e aí entra o quê? Entra coisas ruins. Então acabou assim na minha infância, na minha adolescência, que veio muitos abusos. Sei. Por conta de falta de proteção do que você falou. De um pai, né, de uma mãe. Não tô julgando aqui, claro, de pai, claro. mãe, mas só para saber que aqui é você compreender isso e falar assim, não, então o que eu posso fazer no hoje, né? Sim. Qual que é a proteção que eu posso passar para o meu filho? Hoje, falando sobre isso, você acredita que tem uma proteção em cima desse filho, o pai e a mãe protegendo e não, por exemplo, acusando, julgando, sufocando, culpando e deixa esse filho mais solto para energias e pessoas negativas? Eu acho que o primeiro ponto para que gere uma proteção, ao meu ver, o primeiro ponto para que gere uma proteção ativa, mas não pesada, uma proteção leve, é você conseguir, isso não deveria nem ser dito, né? Porque deveria já estar, mas enfim, seria conquistar de verdade a confiança dos filhos. Uau, falou tudo. Entende? Porque imagina seu filho, sua filha chegar em você e abrir coisas que, por exemplo, nós sabemos que eles têm os coleguinhas, as coleguinhas, Sim. os best friends deles, né? Os melhores amigos e tal, e de repente falar assim, pô, eu não vou abrir isso particular para minha melhor amiga, eu tenho meu pai, eu tenho minha mãe, eu posso trocar ideia com ele, eu posso conversar, e eu sei que eles vão compreender, vai me aconselhar, mesmo que seja um erro, não vai haver acusação, vai haver uma fala para refletir. Então, primeiro ponto, confiança. E aí aqui eu trago uma abordagem a você, papai, a você, mamãe, que está me assistindo nesse podcast maravilhoso e tão incisivo para você, tão cirúrgico a nível de paternidade, maternidade, para poder dividir o tempo da sua família no antes e no depois, mediante a tudo que você está ouvindo aqui. Eu quero que você faça uma investigação sobre isso. A que ponto está o grau de confiança entre você, pai, e você, mãe, para com seus filhos? A que ponto está o compartilhamento de coisas pessoais da parte deles para com você? Porque se não há um grau de confiança a nível de compartilhamento da parte deles para com você, e saber que não haverá sufocamento, não haverá acusação, não haverá um peso ali acusando eles, é de suma importância você começar a criar esse ambiente. É você quem constrói o seu ecossistema. É você quem cura o ambiente onde você vive. Ah, Luciano, não sei o que eu faço. Comece a mudar os seus hábitos. Comece a mudar a sua comunicação. Comece a alterar a forma que você vê, a forma que você ouve. E aí descarte do interior da sua casa a fala, o pensamento e o comportamento, o julgamento. E procure entender o porquê está acontecendo aquilo. E se houve algum erro, procure entender por quais razões eles erraram. E o que levou aquilo? Acolha, traga para perto de você. E aconselhe como mestre, como um professor. E aí sim, esse é o primeiro ponto para proteger. Confiança. Perfeito. Quando você gera o ponto confiança, daqui para frente tudo fica mais fácil. A comunicação, a orientação, até o não. Eu dou não para ela. Pai, eu posso? O não que eu falo, melhor não, filha. E às vezes quando eu não estou com tempo de responder imediatamente, que eu estou em alguma reunião, em algum tal, eu não respondo, mas ela já sabe. A ausência da resposta do pai subentende-se o quê? Não. Então ela já toma já. Entendi. Entende? Mas depois ela me questiona. Por que o senhor não deixou? E aí porque eu comecei a sentir algo não muito legal, filha, sobre isso. Eu oro pelos meus filhos. E a gente tem a intuição, né, que é uma das faculdades mentais por onde Deus se comunica. Então Deus vai comunicar com você através da sua intuição. Ele vai falar para você sobre aquilo que está conectado em você. Seus filhos estão conectados com você, seus netos estão conectados com você. Certeza. A sua intuição, Deus vai te comunicar. Filho, não vai não. Aí aonde é que ele segura ou não o que você fala? Na confiança.
E deixa eu te perguntar, falando de confiança, tem muitos pais que eles acreditam que os filhos contam tudo pra eles. E aí, não, meu filho, eu confio nele plenamente, que meu filho me conta tudo, né? Eu falo que o filho e o pai, eles não precisam ser amigos, porque não existe, né, filho e pai na mesma altura, que o pai sempre vai estar aqui, os pais, né? Sim. Mas tem pais que falam assim, meu filho me conta tudo. Quer perguntar? Você já sabe, né, a pergunta. Você acredita que esses pais, eles estão com a venda no olho para acreditar que os filhos estão fazendo aquilo que eles querem para não sofrer? Eu acho que eles estão se auto-sabotando, entendeu? Os filhos não vão contar tudo. Ela não conta tudo pra mim e tá tudo bem. Sim. Entende? O Azaf, o Davidson, o Daniel não conta tudo pra mim. Eu também não vou ficar exigindo. Mas eles sabem que quando é algo grave, ela não vai procurar a melhor amiga. Eles não vão. Vão até a mim. Entende? Eu não vou ficar. Também eu não fico questionando. O que você tá vendo aí? O que você tá falando? Com quem? Não. Já foi a fase. Eu fazia isso quando eles eram bem novinhos, porque a gente sabe do perigo que sonda e que ronda, né, as nossas crianças. A gente sabe disso aí. Mas eu já ensinei as ferramentas e as armas para eles. Já sabem se defender. Já sabem tranquilamente colocar cada qual no seu devido lugar. Então eu confio. É óbvio que não vai falar tudo para mim. E eu também não quero saber de tudo. Porque eu preciso que eles aprendam a se defender sozinho. E precisam ter a sua certa independência. Porque o mundo é isso. E eu não vou sofrer nunca da síndrome do ninho vazio. Nunca. Então eu acho que os pais... Não, tô tranquilo porque meu filho, minha filha... Conta tudo para mim. Olha para mim aqui, papai. Olha para mim, mamãe. Desculpa, eu vim aqui para decepcionar você. Não. Seu filho não te conta tudo, sua filha não te conta tudo, e não adianta você querer colocar seu filho e sua filha num patamar, ali, quase acendendo uma velhinha do lado para falar que ele é o santo ou é a santa, porque não é bem assim. Também não estou dizendo que o seu filho ou a sua filha é qualquer pessoa, mas você precisa entender que assim como você tem coisas pessoais, eles precisam ter. Assim como eles têm erros pessoais, você também teve e cabe a você respeitar. E você precisa virar uma chave na tua cabeça. Eles não têm obrigação de compreender você, porque não chegaram aonde você chegou. Agora, você precisa compreender eles, porque você já passou por onde eles passaram. Então, o que acontece? Pare de se auto-enganar, dizendo, meu filho conta tudo, minha filha conta tudo, meu netinho conta tudo. Não vai contar. Eles não vão contar. E não adianta você querer proteger demais, porque proteção exacerbada vai estragar o filho e não vai deixar ele com imunidade suficiente para se autoproteger. Você vai estar com ele e com ela em todo tempo, na primeira entrevista, na primeira faculdade, nos cursos, nas provas, nas seleções? Você não vai. O máximo que você vai poder fazer por ele, à distância, é pedir a Deus para Deus guardar. Se for fazer um intercâmbio, você vai fazer o quê? De lá vai te contar tudo? Não vai. Então para. E também não vai questionar, após esse podcast, para ele ou para ela, dizendo assim, você conta tudo pro pai, né? Quase chorando. Você conta tudo pra mãe, né? Ele vai falar, não, calma pai, calma mãe, por ver seu sofrimento, você tá sendo mais infantil que seus filhos. Verdade. Cresce, amadurece, sai desse fantástico mundo de Peter Pan. Você não quer crescer? Quer continuar sendo um pai criança? Não é assim. Uma mãe criança não é assim. Deixa o seu filho, deixa a sua filha crescer. Eles vão precisar errar, vão precisar quebrar a cara, vão precisar chorar, vão precisar amar e ser iludido, vão precisar passar por tudo isso. Você acha que ela não já amou e não já teve o coração quebrado? Já, faz parte. Ela vai ter que sofrer. Ela vai ter que passar pelo... Vai ter que passar. Eu não é o que eu quero, mas também não vou privar. Não vou privar. O lance de você tirar... Lembra das rodinhas da bicicleta, minha amiga? Lembro. Você não... Imagina, um adulto, pronto, 33 anos andando de rodinha de bicicleta. E tem pai que se deixar, vai deixar. Deixa. Entende? Eu conheço pessoas, a Agatha sabe muito bem, de mulheres que já têm filhas com 40 e poucos anos e trata igual um neném. Uhum. Para, você está estragando essa grande mulher, esse grande homem. Não tem mais bebezinho. Não tem mais bebezinho. Você falou uma coisa, eu lembrei também de um caso. Vários, viu, gente? Vários. A pessoa casa, tem filhos, o casamento não dá certo, o pai e a mãe voltam pra casa dos pais. Nossa, isso é complicado. Aí tá lá, 40, 50 anos, com quem que você mora? Moro com meus pais, mas eu cuido dos meus filhos e...
Se voltou para casa dos pais, para mim tem um funcionamento infantil, né? Por algum motivo, porque se a gente for voltar lá e ver as raízes, por algum motivo, né? Que foi implantado na mente desse filho, que esse filho ele se vê inconsciente que ele precisa voltar. Então ele se sabota, né? Existem dois aspectos de análise nisso. O primeiro é esse que você falou, ele se sabota. E existe um que eu tenho tratado algumas pessoas, e isso é bem perigoso. Qual que é? O pai vai embora. Como qualquer casamento pode acabar. Sim. Tá? Pode acabar. E aqui não estou em tons de acusação nenhum. Pode acabar, relacionamentos terminam, né? Sim. E aí o que acontece? Existem filhos que eles querem assumir o lugar do pai que foi embora. Ou o pai que morreu. E aí assume uma responsabilidade que ele passa... Me entendam, por favor, com maturidade. Ele passa a ser o filho marido da mãe. Esse marido, gente, é a nível de exercer um papel ali, de proteção, sim, de provisão. Tá? É nesse aspecto que eu tô falando. Então, meu pai morreu, eu agora sou o maridão. E a mãe começa a sufocar o filho. Aí atrapalha o relacionamento dele. Aí a esposa fala, peraí, eu não sei se eu tenho um marido ou se eu tenho um filho da fulana de tal que mora comigo. Já viu isso? Sabe onde eu vejo isso? Na constelação. Quando a pessoa monta, a constelação tá lá. Cadê o marido? O marido tá longe e o filho tá do lado. Aí fala, quem é seu marido aqui? Ah, esse aqui. E por que seu filho tá aqui? Ai, meu Deus, nossa, eu não imaginava. É muito forte isso, né? É muito forte. E a constelação, ela acaba trazendo clareza, porque quando a gente fala, que igual você tá falando, a pessoa fala, eu vou cancelar ele, né? Vai ver uns haters depois falando. Mas na constelação, a pessoa vê e fala assim, nossa, eu nunca imaginei que a minha mãe estivesse mais próxima de mim do que meu esposo, né? E outras coisas, projetos, objetivos de vida, quando vê esses objetivos de vida tá tão longe, ela tá querendo aquilo. Às vezes tem o futuro muito próximo, que gera muita ansiedade, né? Nessa pessoa. Então, quando ela monta ali o campo, ela fala assim, nossa, eu nunca imaginei que eu estivesse, igual você falou um exemplo aí, casado com meu filho. É bem isso. É bem isso. E aí é onde que acontece? E isso desencadeia, minha amiga, uma série de problemáticas. Muitos. Por quê? Porque nós temos aqui, olha só a ponta do iceberg, só a ponta do iceberg. O que nós temos aqui? Nós temos um homem mal resolvido, que ele assume uma responsabilidade, querendo assumir o papel do pai. A mãe, por sua vez, colabora 1000% para que ele seja isso. Ele começa então a desfragmentar passo a passo a sua relação afetiva com a sua esposa, que consequentemente ele começa a faltar como pai para os filhos. Por quê? Ele não é um marido presente, ele não é um pai presente, mas ele é um filho presente. Sim. Eu tenho uma maneira de ver, e a maneira que eu vejo, você está completamente certo em discordar comigo caso queira. Eu respeito sua posição e está tudo bem. Que é, para mim, a partir do momento que o homem e a mulher casou, pai e mãe não são mais família, são familiares. Me entende? Sim. Aí, para mim, a família é a esposa e outro ponto, os filhos. Mas ainda, eu elevo aqui, e aqui um monte de gente discorda, e tá tudo certo. Casou? Casei. Beleza. Tem filhos? Tenho filhos. Quem é mais importante? No meu ponto de vista, a esposa e o esposo. Eu não posso colocar isso aqui, ó. Eu hoje sou divorciado, sou solteiro. Mas a nossa relação entre meus filhos, e eu tenho uma boa relação também com a mãe deles, é tranquilo. E o que acontece? Casado, eu acredito que o homem e a mulher precisam ver o seu cônjuge como primeiro. Porque, não, em primeiro lugar vem meus filhos. Eu discordo. Porque nunca o fruto tem que ser maior que a árvore. Uau! Anota. Percebe? Quando você inverte isso, gera uma comunicação e um futuro fim de casamento. Por quê? Sim. A mulher ou o homem que diz numa relação, o mais importante aqui em casa não é você não, é meus filhos. Opa, peraí. Como é que eu olho está casado, eu olho para a esposa e diz assim, mais importante aqui é meus filhos. E ela olha para mim e diz assim, mais importante é meus filhos. O que eu estou querendo dizer para ela, se eu falo que é mais importante? Estou dizendo assim, essa árvore,
ela é frágil. O que mais importa é o fruto que ela gerou. Como é que eu faço isso? Para mim isso é um desrespeito. A fonte de origem daquilo que eu amo. São amores diferentes. Eu não posso falar, eu amo mais eles do que... Não, são amores diferentes. O amor que eu tenho pelos meus filhos, caso eu estivesse casado com uma companheira, independente dela ser mãe ou não dos meus filhos, o amor que eu tenho por ela é diferente. Porque foi com ela que eu me conectei, está entre eu e Deus e ela. Os filhos é o fruto de um relacionamento. Então eu não posso colocar os filhos mais do que a fonte. E vice-versa. Sim. Entende? Aqui entra um erro que gera um efeito dominó disfuncional completamente. Eu coloco os filhos mais do que a própria fonte. Se a gente ajustar isso aí, pai, mãe que me ouve, ajusta isso. Para de ficar falando, meus filhos é mais importante do que meu casamento. Não é. Não é. Porque foi do casamento que vieram os frutos. Você consegue me entender? Eu total. Agora sem eles lá, né? Ó, vocês. Mas discordar tá tudo bem. É ótimo. Isso aqui não é a verdade absoluta, é o meu ponto de vista de ver. E a pessoa discordar é bom, porque faz ela pensar, né? Claro, porque no mínimo pense. No mínimo. Vai pensar e falar assim, não. E vai chegar um momento dela pensar, dessa pessoa pensar, que ela vai começar a observar que faz sentido. E uma coisa que eu falo, só completando o que você falou. Completando não, né? Porque você falou tudo. Mas tem uma ferramenta que eu falo assim, imagina o celular. Aqui tem uma carga, né? Uhum. A gente carregou aqui, o celular deu 100% de carga. Aí você pega o celular e começa a usar o tempo todo. Tá. É como se estivesse usando, vamos supor assim, você pega a sua carga e começa a usar com a família de origem. Uhum. A sua mãe, né? O seu pai. E a minha família atual, que é meu esposo e meus filhos, não. Aqui eu não tenho essa carga aqui, o suficiente. Então eu gasto mais energia com a minha família e quando eu venho pra cá, a minha energia já tá acabando. Aí eu tenho falta de paciência, eu tenho estresse, eu tenho gritos, e aí não tem, aqui não prospera. Porque aí falta dinheiro, porque tá gastando toda a energia lá. Então eu falo para as pessoas assim, observa, onde você tá gastando a sua energia. Essa fala é muito boa. Como se fosse, igual o celular, né? Eu coloco a observação no celular, que a pessoa fala assim, é verdade, quando eu uso demais aqui, depois eu não tenho mais carga para poder, né, usar para outras coisas. E a nossa mente, ela acaba que uma pessoa, ela usa muito a energia mental, né, com a família de origem. Quando ela chega na família atual, ela se sabota. Onde que tem, às vezes, né, aí a separação, os filhos indo para vícios e drogas e um monte de coisa ali que está acontecendo, porque os pais não tinham energia, né, não tinham bateria para poder cuidar de fato daquela família, que é o que você falou. E aí entra algo aqui que pode deixar um pouco mais polêmico? Deixa. Então tá bom. Nossa, vai então, derrubar esse. Então, não, mas veja só. Gerando isso aqui um corte, a galera vai vir malhando, mas tá tudo certo. O que acontece? A pessoa casou. Quem é mais importante, o cônjuge ou a mãe? E aí as pessoas começam a falar assim, minha mãe foi quem me criou e nunca você vai ser mais do que a minha mãe. Aí, meu pai foi quem me criou e nunca você vai ser mais do que meu pai. Aí é que tá um erro fatal. Porque os pais cumpriram a missão até ali. E pode ver que aquele ato da igreja e tudo mais, eu acho muito legal aquilo. O pai entrega a noiva nas mãos do esposo, cuida dela, né? Aí o pai entregando, cuida dela. A partir daquele momento, para a noiva, a figura mais importante do mundo agora é aquele homem que estava cuidando dela. O pai entregou a responsabilidade. Se ele ou ela, né, os dois, não virar essa chave na mente, dizendo assim, peraí, meu pai cumpriu o papel e eu sou grato, eu tenho amor por eles, mas o homem da minha vida, a mulher da minha vida hoje, não é papai, não é mamãe. É esse daqui. Se essa chave não virar na mente de um casamento, vai ferir os filhos. Sim. Porque imagina, um pai que não consegue... Voltamos ao nosso assunto, né? Um pai ou uma mãe que não consegue enxergar o seu cônjuge como o auge da sua vida, o ponto máximo da sua vida de admiração, de proteção, de carinho, de amor, de entrega, de doação. Não, é meu pai, é minha mãe, não é minha esposa ou meu esposo. Os filhos vão olhar e falar assim, ué, então já sei.
quando eu casar futuramente, é aqui que é o meu referencial e não o meu futuro. Então, ou seja, são pessoas que caminham na frente olhando para trás. Consegue pegar isso? É um homem que está casado caminhando para frente, mas olhando para trás. Ninguém dirige um carro para frente com o pescoço virado para trás. A articulação tem que ser para frente. Os pais, nós temos que dever a eles eternamente gratidão, mas não a vida. Uau! Anota, e é isso que as gente. pessoas precisam entender. Entendeu? Nós vamos ser cancelados, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas as pessoas hoje eu vejo que elas querem a transformação, elas querem ouvir, mas elas não querem fazer. E aí eu vou deixar aqui, gente, que tá finalizando, ó, gente. Que passa tão rápido, né? Mas eu vou deixar aqui para vocês que estão aí e não têm essa consciência do que o Luciano acabou de falar. Observa, imagina que vocês estão no mar e você está num barco. E esse barco, você tá atrás do barco com uma boia na mão. Uhum. E aí você olha para trás e vê lá o seu esposo, vou colocar uma mulher aqui, o esposo afogando e a mãe afogando. Para quem que você joga essa boia? Eita! E aí a pessoa vai ter consciência nesse momento que ela faz esse teste. Uhum. Porque tem muitas pessoas, não tem nada a ver do que ele tá falando. Mas faz esse teste porque a pessoa vai ver, poxa, eu jogaria pra minha mãe. Então quer dizer, o seu casamento tá indo pra... 90% eu jogaria pra mãe ou pro pai. Você não tem noção do que eu já fiz esse teste com uma mãe que era porque assim, eu coloco a família de origem e a família atual. Certo. Então eu coloquei a mãe e o filho. Uau. A mãe jogou pra mãe dela. Olha a doutrina que foi instalada na cabeça dela. O que era mãe, a referência de mãe. Uhum. E aí ela pro filho, ela falou assim, mas filho, eu posso ter outro, mas mãe não. Você acredita? Nossa. Acontece. Eu tô falando aqui, parece que é polêmico, igual você falou. Mas é. Acontece. Mas é. E aí quando a pessoa ela faz esse teste e ela vai ver nesse momento consciente do que você acabou de falar. Uhum. Poxa, verdade, eu tô acabando com a minha família. Por isso que eu tô... num relacionamento triste, cheio de conflitos, meus filhos estão envolvidos com droga e um monte de coisas. Uhum. Porque você jogou e você está jogando a boia para a pessoa errada. Porque a sua mãe, ela já fez a função. Pai é função, mãe é função. A função dela. Se você quiser, né? Se a pessoa quiser ainda ter essa mãe, porque teve muitas doutrinas instaladas ali. Eu sou tudo para você, meu filho. Nossa, isso é tão doentio. Né? E essas mensagens que parecem amorosas, mas elas destroem uma vida de uma pessoa. Sem falar que isso tem doses leves de narcisismo. Total. Leve, uma pitada, assim. Você sabe que uma pitada diferencia tudo, né? Total. Pronto, são pitadas de narcisismo nisso aí. E puxa, e o filho não anda, ele não avança. É um homem que está no berço. A minha ideia é desmoronar. Eu vou desmoronar tudo que tem aí, porque ou você salva o futuro, o seu legado de uma vez virando a sua chave, ou então amanhã você vai ter que chorar. E a ideia não é isso, é você assistir um podcast aqui e falar, eu vou mudar. Deixa as suas redes sociais, né? Eu tô passando por... Ele tá me ensinando que agora você tem uma escola, né? Escola Alfa. Escola Alfa, todas as terças-feiras, 20 horas, na Viva Church, lá em Alphaville. Eu tô participando, gente. Gostou? Eu tô amando. Tô pegando um monte de chaves, tô anotando lá. Foi bacana ontem, né? Foi. Mas nem vou entrar em detalhe aqui, porque eu tô anotando, tô pegando, né? Porque a gente pega as chaves. Igual você falou, pega uma chave, nossa, isso aqui vou levar pra minha vida. Isso aqui eu vou... E tá assim, muito legal. Parabéns, viu? Gratidão. Você, a iniciativa, você e o pastor Alex, a Lisa, de estar fazendo esse trabalho que é muito importante. Eu vejo você transbordando aí na vida das pessoas. Sim. E você veio de outro país, né? Então, eu passei uma boa temporada em Portugal, né? E eu também tenho negócios lá em Portugal, tanto é que eu vou ficar Brasil, Portugal, Brasil o tempo todo, né? Eu amo, pra mim Portugal é minha casa, amo aquele lugar, amo de paixão. Então assim, junho estou aqui, passo julho, agosto estou em Portugal, volto, outubro Portugal, volto. E aí a gente está fechando uma parceria, onde a gente está entrando em um trabalho muito legal, a gente vai estar rodando pelo menos 10 países com um treinamento chamado Cuide-se. Uau. Por lá, né? Luxemburgo, Irlanda, França, Itália, Espanha e junto com uma equipe muito boa. Então a gente está projetando isso aí, se Deus quiser em outubro a gente está fazendo uma turnê por lá com o projeto Cuide-se. Amei. Mas presente aqui em Alphaville, né? Vamos estar aqui.
Deixa as suas redes sociais, seu Deixo Instagram. sim, lucianosilva.terapeuta, esse é o meu Instagram. Por lá você consegue encontrar as demais redes sociais. Eu estou aqui, a hora que você precisar também, como terapeuta, como mentor, palestrante, será um grande prazer poder estar dando a minha colaboração aí na sua vida, nos seus negócios e fazendo com que nós possamos nos conectar no propósito do bem maior. Uau! Gente, segue esse homem porque ele é poderoso, ele deixa várias informações poderosas lá. É preciso, né, minha amiga? Obrigado por você estar aqui no Pode Constelar. Eu que Obrigado agradeço. por ter aceito o convite, porque eu sei que você é muito corrido. Inclusive, ele veio lá de São Paulo, a gente correndo para estar aqui com vocês. Então, anota tudo que ele passou, porque ele veio correndo para trazer essa informação. Porque Tô aqui, minha amiga. Deus tem um propósito, né? Sim, com certeza. E sempre que você precisar, eu tô aqui à sua disposição. Ai, obrigado. Vamos brindar esse momento. Vamos sim. Que Deus abençoe, viu? Amém. Pode tá constelar. Aqui. E outra coisa, gente. Traz um brindezinho aqui para eu entregar pro meu querido amigo Luciano, importado. Deixa eles verem a Ágata, né? A Ágata precisa vem cá trazer para você. Olha que mulher linda, gente. Olha. Chega junto dela, Ágata. Olha só, Linda essa é minha demais. princesa. Obrigada. Ó, princesa, depois eu quero você aqui no Pode Constelar. Ela tem 19 anos, gente, então ela vai passar também muitas informações, né, da adolescência. Pergunta pra ela o que ela quer ser. O que você quer ser? Você fala profissional ou você fala da vida? Profissional. Profissional, eu quero fazer faculdade de Direito, mas vida, a versão feminina, né? Do Pronto! Fala tudo. Obrigada, Agatha. Ó, aqui é uma lembrancinha do Pode Constelar. Eu recebo com muito carinho. Gratidão. Pra você lembrar desse momento aqui Legal, nosso. olha só, gente. A lembrança do Pode Constelar da minha amiga Meirelle, que tá aqui, ó. Gratidão, gratidão, gratidão. Deixa aqui. Gente, obrigado por vocês estarem aqui com a gente até esse momento, né? Foi aí uma hora de live maravilhosa. Nem live, né? O podcast maravilhoso. Passa para as pessoas, passa para paz, divulga, comenta aí. Depois, como fala? Curte, comenta. Sim. Eu não falo isso daí. Eu trouxe também um presente para você. Posso entregar? Eu quero. Dá só um minutinho para eu entregar esse presente? Obrigado, Agatha. Esse aqui foi um dos livros que eu escrevi. Ele é um livro onde eu trago... eu tive algumas vezes em Israel e tive alguns aprendizados com rabinos por lá. E aqui eu aprendi muito sobre a arca, que representava a presença de Deus. E eu escrevi esse livro, 90 dias a arca está em minha casa. Ou seja, 90 dias a presença do Senhor está na minha casa. O que pode acontecer em 3 meses? A partir do momento que você deixa Deus entrar na sua casa. Lembrando de um detalhe para todos. Para Deus entrar, algo vai ter que sair. Então eu passo para suas mãos esse livro como um singelo presente para você. Tá bom? Amei. Depois eu faço uma dedicatória para ti. Olha, gente, amei, já quero ler, eu amo. Pronto. Ele é bem didático, deixa ele bem didático, tá bom? Obrigado, Deus abençoe. Eu viu? que agradeço. Gente, um beijo, fica com Deus, até.